Nós vamos dar início à palavra do Tadel hoje, pontualmente, às 8h05. Eu acabei de receber uma mensagem do além aqui. Vamos desligando, né? Muito bom. A palavra de hoje, eu te falei que eu não daria uma palavra sequencial. Eu vou falando de algumas dicas e volto atrás e trabalho outros temas. Depois eu volto e falo um pouco mais dessas dicas. Hoje, você lembra daquela palavra que eu dei há uns dias atrás sobre 22 dicas para células? Quem se lembra? Todo mundo se lembra, beleza. Hoje eu tenho mais 22. Eu vou de 22 em 22. Essa é a segunda parte da palavra. Eu já tenho mais umas 80 dicas que eu vou mesclando entre um Tadel e outro. Só que a partir de agora eu vou te mostrar duas coisas importantes nessa palavra. A primeira é que toda folha do Tadel virá com um plano de leitura anual da Bíblia, onde você toda semana, de uma terça até a outra terça, você pode ler, você pode fazer uma leitura diária da Bíblia, se você quiser. É claro que você lê a Bíblia, então às vezes você lê aqui, lê ali, lê solto. Então isso aí é uma referência para você ler sequenciado. Se você ler isso aí todo dia, essa quantidade, no final de um ano você terá lido a Bíblia inteirinha, entendeu? Então é uma maneira de você ter uma ferramenta na mão aí. E aí o que acontece? Você vai ler 1189 capítulos, 66 livros e 31.173 versículos em um ano. Bastante, né? E é um hábito que você deve repetir assim a vida toda, até ficar velhinho, até não enxergar mais. E aí, queridos, veja bem, junto com isso, eu estou trazendo hoje o trilho de crescimento, para que você tenha o objetivo duas coisas, fazer duas coisas com você. Uma delas é que você saiba qual é o passo a passo do momento que a pessoa se converte até o momento que ela se torna líder de célula, e também você consiga compreender qual é a sua função como líder de célula em relação às pessoas que se convertem. Por exemplo, vamos pegar aí a partir desse quadro Trilho de Crescimento. Olha aí para mim, acompanha comigo aí. A pessoa converte, não converte? Acabou a folha? Fiz 25 de novo. Então, faz o seguinte, casal, empresta aí. Olha lá, casal. Muito bom. Tem que fazer 30. Pois é. Então pouca tinta, né? Não, mas eu tô recarregando o cartucho. Mas é verdade, né? Eu tenho pensado que não vai dar tanta gente e acaba que eu fico surpreso toda vez. Então veja bem, a pessoa se converte. Como uma pessoa se converte na igreja, você sabe? Como uma pessoa se converte? Ela se converte no culto. Ela aceita Jesus na célula, na igreja, na rede, no meio da rua. Igual hoje a do Carmo estava numa loja aí, ela acabou tendo a oportunidade de testemunhar para uma pessoa. E aí vai. A pessoa se converte. Você falou também? Na célula. Então, no futebol, em qualquer lugar a pessoa se converte. Então, esse é o primeiro item. Jogando a sinuquinha lá na casa do Flávio, né? Por exemplo, na casa do Carlos Henrique teve uma pessoa que a gente brincou juntos lá na casa dele, na sinuca que tem no sítio dele lá um dia que foi um monte de gente da igreja tá lá. O rapaz que brincou tá com a família toda aqui na igreja, né? Como é que é o nome dele? Não, ele veio depois daquela ida. Exatamente depois, dali pra frente. E domingo ele me falou o seguinte: olha, pastor, você precisa colocar alguém aqui para fazer a linguagem de sinais, né?
porque eu acho que a filha dele, né, precisa disso, ela é especial. E aí ele falou assim, inclusive se precisar de mim, pode contar comigo que eu tenho toda disposição de ajudar. Então o homem já está sentindo parte da igreja, né? A pessoa se converte em várias circunstâncias. Então ela converteu, ela vai passar por uma coisa que a gente chama de bem-vindo à família. E o Bem-vindo à Família, ninguém tem ele ainda, nós vamos mandar imprimir o Bem-vindo à Família. É um livrinho pequenininho que a gente vai entregar para a pessoa aqui no culto, na hora que a gente leva ele ali para a salinha e dá um lanchinho para ele e tal, a gente vai entregar para ele o Bem-vindo à Família. Na segunda-feira, ou no dia seguinte, o líder de célula que anotou, que ficou com os dados dele, vai ligar para ele, ou daqui da igreja ou da casa dele, e vai marcar uma visita para ele depois ir lá explicar para ele o Bem-vindo à Família e mostrar para ele o plano que Deus tem para a vida dele desde o momento da conversão até o dia de chegar no céu. A ideia é essa. Pastor, mas como eu vou explicar o Bem-vindo à Família se ninguém me ensinou ele ainda? O que vai acontecer? Eu vou dar um treinamento para todo mundo, mas eu vou também pegar as pessoas que eu começar a discipular, vou ensinar ele passo a passo. Ele vai ensinar passo a passo aos seus discípulos, que vão ensinar passo a passo aos seus discípulos, e aí vai. Todo mundo vai saber como pegar um livrinho tão simples, cheio de figurinhas, e explicar o Bem-vindo à Família, para ele entender o valor da decisão dele, para ele entender as implicações dessa decisão, o plano que Deus tem para ele, tudo no Bem-vindo à Família. Inclusive, é um livro que nós já temos até pronto, né, pastor Robson? Está prontinho, só falta a gente fazer umas adaptações e colocar na gráfica. Um livro prontinho. Outra coisa, em seguida, olha só, você que é líder de célula, o cara converteu, ganhou o Bem-vindo à Família, você fez uma visita para ele, o que você vai falar para ele depois? O que ele tem que fazer? Ah, vamos assistir o culto de domingo, vamos assistir o culto de quinta-feira, nada disso. A prioridade é o seguinte, você vai comigo para a classe Nova Criatura. Entendeu? Sabe por quê? Porque ele vai se preparando já para o encontro com Deus. Então ele converteu, ele vai para a classe Nova Criatura, que vai ter na quinta-feira e no domingo de manhã. É assim? Vai ter esses 2 dias, na quinta-feira e no domingo pela manhã. Ele vai para a classe Nova Criatura, vai receber a palavra. Se ele quiser assistir o Tadel, ele pode, mas ele não é necessariamente obrigado. Ele vai para a classe Nova Criatura e depois ele vai para a célula. Célula, classe Nova Criatura, celebração de domingo. Célula, Nova Criatura, celebração de domingo. É o compromisso que o cara tem. Ele está fazendo Nova Criatura para cumprir o trilho. Está indo para a célula para se consolidar, para ficar junto com os irmãos ali na comunhão. E está indo para a celebração para receber um gás novo para continuar servindo a Deus. Aí participou da classe Nova Criatura, da CNC, e aí está curso nova, né? Mas é Nova Criatura. Depois ele vai para o encontro com, você viu que está tudo resumido aí, é encontro com Deus, né? Só que nesse período aí do classe Nova Criatura, não está aqui no trilho, mas o líder já deu para ele, ou o líder, ou alguém escalado, já deu para ele o pré-encontro, não é isso? Fez a classe Nova Criatura, o pré-encontro, e aí ele já vai participar do encontro com Deus. E aí, no nosso esquema aqui, o batismo vem depois do curso de maturidade cristã. Eu vi que ele está todo resumido aqui, né? Se você quiser até anotar aí, ó, curso de maturidade cristã. Não sei se no seu está resumido, tá? Está resumido também no seu? Deixa eu ver aqui. Tá tudo resumido. É porque eu dei uma encolhida no gráfico e engoliu as letras, não vi. Curso de maturidade cristã. Só que normalmente a gente batiza a pessoa aonde? Quem se lembra? No encontro. Esse negócio tá pegando, não tem jeito. Então a gente batiza ele no encontro, mas ele volta e continua no curso de maturidade cristã. Ele matricula, né? Porque ele terminou a classe Nova Criatura, fez o pré-encontro, foi pro encontro e já volta dentro do CMC, curso de maturidade cristã, que acontece na quinta-feira ou no domingo. Então ele já está mergulhado no trilho. Nesse período aí, tá vendo que em 7º lugar está o discipulado? Só que na prática, gente,
eu não sei como é que nós vamos colocar isso aqui na nossa sequência. Na prática, desde o dia que ele ganhou o livrinho Bem-vindo à Família e o líder foi lá visitá-lo, ele já está começando a ser discipulado. Você entendeu? Não é o 7º passo o discipulado, porque parece aqui que só depois que ele passou por essas etapas todas é que ele vai começar a ser discipulado. Na verdade, ele converteu e alguém pegou ele aqui, levou ele para ali, ele já está feito, porque dali para frente a gente não vai deixar ele escapar mais, né? Ele ganha o livrinho Bem-vindo à Família e o líder vai lá na casa dele, ou escala alguém para ir na casa dele, alguém da célula, e daí ele já vem, matricula na classe Nova Criatura, participa do pré-encontro, vai no encontro. Enquanto isso ele está reunindo na célula e na celebração de domingo. Aí no encontro ele batiza, volta e mergulha no CMC, né, curso de maturidade cristã, e aí continua sendo discipulado. E aí daí para frente tem algumas coisas que nós nem temos aqui ainda por causa que a gente está começando o trilho. A gente não chegou. Quer ver? Deixa eu abrir aqui que eu vou te falar como é que são as coisas que vão dar continuidade à visão. Muito bem. Existe um negócio que é encontro de discipuladores. Depois que essa pessoa terminou o curso de maturidade cristã, não está aqui, já abriu, já. Obrigado. Depois que ele terminou o curso de maturidade cristã, o que ele vai ser? Ele vai ser líder de célula, ou durante esse período ele vai se tornar líder de célula, porque paralelamente, não está aqui também, ele tá aqui, ó, curso de treinamento de líder de célula. Paralelamente, esse rapaz, se ele quiser fazer o CMC na quinta-feira e chegar aqui no Tadel 7 horas da noite, ele vai poder fazer o curso de treinamento de líderes de célula. Ele vai poder de 7 às 8 se preparar para ser líder de célula, e enquanto ele está fazendo o CMC. Vocês estão entendendo mais ou menos? Ele vai estar paralelamente fazendo o CMC na quinta, na terça ele chega aqui 7 horas e faz o curso de treinamento de líder de célula e o Tadel, de 8 às 9. Só que aí o que acontece? Esse rapaz vai começar a liderar a célula. Quando ele começar a liderar a célula, nós vamos dar um treinamento que nós vamos chamar de encontro de discipuladores, que é onde nós vamos ensinar para as pessoas o que é aconselhamento, o que é ética, os princípios de você escutar uma confissão de uma pessoa e não contar nem para o seu papagaio, nem para sua esposa, nem para o seu marido, às vezes, quando você for orar a Deus perto de algum ambiente que tem gente, você ora em silêncio em vez de abrir a boca para que a pessoa não escute a confissão do outro. São cuidados que a gente tem que ter para que o trabalho seja feito com qualidade, né? E você realmente conquiste a confiança da pessoa. Então, nesse encontro de discipuladores, você vai receber ferramentas para isso. Muitos líderes aqui, a maioria dos líderes aqui, né, vão precisar de participar desse encontro de discipuladores. Senão, preparar um negócio de excelência. E aí, essa pessoa que entrou no trilho e chegou nesse ponto de começar a liderar a célula, ele também vai participar de um dia inteiro desse treinamento, desse encontro de discipuladores, para ele receber bastante de Deus, para ele entender como é que funciona um acompanhamento, como é que funciona esse vínculo que você cria com a pessoa e tal, e aí para ele conseguir fazer um trabalho de maior qualidade. Depois, lá na frente, ele ainda tem o discipulado nível 2, que é também um negócio que vai dar mais base, mais subsídio para o cara crescer nesse acompanhamento. E aí parece que só aqui na frente, em 13º lugar, ele vai liderar a célula. Só que na prática, essa sequência não é tão lógica quanto parece. Pode ser que ele tenha começado a liderar a célula quando ele estava no meio do CMC, ou no final do CMC, porque ele cresceu muito nesse período, ou ele já tinha uma base boa, fez o treinamento de líder de célula e já começou a liderar. E ele chega lá na frente com várias etapas cumpridas, entendeu? Igual, por exemplo, o Gilmar e a Vanilda, que chegaram aqui na igreja, eles já tinham sido evangélicos, eram evangélicos de outra igreja, de outro ministério, já tinham experiência com Deus,
Não tem por que eles ficarem até o final para começar. É só eles irem cumprindo as etapas, e algumas dá para acelerar um pouco, igual nós estamos fazendo, e já tem uma célula na casa deles e eles não demoram a começar a liderar a célula. E assim muitas outras pessoas, né? Muitas outras pessoas. Então esse trilho aqui, eu desafio você a entender bastante desse trilho, a perguntar para a gente. Inclusive eu vou escrever ele passo a passo para que você consiga entender. Vai ficar lá na internet, ele vai ficar disponível, né? Sempre que você quiser saber, você pode perguntar para a gente. A mensagem está sendo gravada, você pode ouvir isso de novo, né? Até que você realmente assimile bem isso aqui. E aí quando converter uma pessoa, você fala, agora você vai fazer isso. A coisa vai se tornando prática, né? O Igor converteu semana passada, né? Retrasada, né? Foi para o encontro, está terminando o pós-encontro. O que o Igor vai fazer depois do pós-encontro, gente? O que vocês acham? CMC? CNC, né? Exatamente. Só que não precisa nem ser depois do pós-encontro. Ele está fazendo o pós-encontro na quinta-feira, né? Se ele quiser, ele já pode começar a classe na viatura no domingo, né? Não sei como é que está o ciclo aí, mas terminou o bloco, ele pode entrar. Porque o CMC é dividido em blocos, né? São 6 blocos. Então a pessoa não vai entrar no meio do bloco, mas se terminou o bloco, ele entra, entendeu? Então o ano inteiro a pessoa pode entrar no CMC a hora que terminar o bloco. E o CNC, eu acho que nem precisa necessariamente isso, né? Ele pode entrar em qualquer momento. Ele pode entrar em qualquer momento e ir até o final. Então isso a gente está fazendo, queridos. Às vezes você olha para o pastor Marcos aqui e fala assim, gente, mas que tanto de serviço que o pastor Marcos está arrumando para nós. Na verdade, essa preocupação nossa é que as pessoas que Deus confiar a nós realmente sejam bem cuidadas. Porque não adianta nada as multidões converterem aqui e não saber nem onde está o livro de Gênesis na Bíblia, né? E não saber nem como ganha o parente dele para Jesus. Ou então, pior, não saber nem como se manter crente. Porque o que acontece é isso, a pessoa converte hoje, amanhã vem as tentações, o diabo se levanta, e o que acontece? Ele desvia, a gente nem fica sabendo que ele desviou. Agora eu te pergunto, se a gente estiver cuidando do discípulo desse jeito aqui, se ele sumir, a gente vai saber ou não vai? Com certeza vai. Você está cuidando, você está investindo seu tempo, e a Bíblia fala, onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. A partir do momento que você começar a colocar seu tempo nisso, fazer uma ligaçãozinha, ter que mandar uma mensagem para a pessoa e sentir que ela não apareceu, meu filho, você vai ficar doido, você vai atrás dele, né? Porque você está envolvido com a pessoa, e à medida que ela vai crescendo na fé, você vai ficando empolgado, e aí você vai querer fazer isso com o outro também, e aí a coisa toma outra dimensão, né? É isso aí que eu queria falar para você. Será muito legal se semana que vem eu encontrar você aqui com o seu Tadel, com essa folha do Tadel preenchidinha, né? Você leu os textos da Bíblia, você se alimentou da palavra durante a semana. Eu vou ficar muito feliz. E aí vai ganhar uma outra folha bonitinha, com mais referências bíblicas, né? Como é que é? As dificuldades que eu passo são gigantes. Não, vai ser um presentão, mais uma folha. Ele é maior. Isso aí é só isso aí é só eu posso olhar para o mar, na rede de posso olhar criança. para tudo que está ao meu redor. Quão grande é o Senhor Deus. Ele é maior. Na verdade isso aí se você tem pensado que não há solução, se você tem pensado que não existe mais resposta, dia em agosto, ele já terminou, fechou a leitura. Confia nele. Entendi. Não, pode continuar, não tem problema não. Tem não. A gente está dando isso aí só para a pessoa ter uma referência. Se você quer ler ela toda em 3 meses, tem jeito de ler também. A gente pode até, se você quiser, eu te dou um programinha. Você consegue ler a Bíblia toda em 3 meses. Entendeu? Gasta um tempinho, mas compensa. Em 3 meses a Bíblia está. Em Subacar. É mais do que em Subacar. Agora olha só, outra coisa. Quando eu cheguei em Viçosa, eu estava querendo muito ter uma visão mais rápida da Bíblia toda, embora eu já tivesse lido outras vezes. Eu peguei a Bíblia
em 40 dias eu li ela todinha. Foi uma correria. Mas assim, eu fiquei impressionado com o valor que tem. Você lê ela toda de uma vez, parece que um monte de coisa fica borbulhando na sua mente, assim, Deus fica ministrando coisas assim que você leu e esqueceu, mas está vivo lá dentro de você. Então é muito legal, vale a pena ler a Bíblia toda. E isso aí é uma maneira suave de você ler a Bíblia toda dentro de um ano, ok? Agora vamos começar a sequência do nosso estudo com essas 22 questões. Necessariamente eu não vou me prender a elas todas, porque se eu não conseguir terminar, elas já são de certa forma muito claras, você tem como, né, acompanhar na sua casa. Olha bem, começando com a primeira, eu vou chamar de primeira, que é a 23ª, porque nós estamos dando a sequência, né, das 130 dicas para o líder de célula. Eu falei de 22, vou falar de mais 22, e de vez em quando eu vou trazer 22 aqui. Então, em primeiro lugar, tá sobrando uma aí, gente? Quão grande és tu? Quão grande gente, aqui, ó, tem um aqui, ó, Tá aqui, ó, leva, manda lá pra mim. Só tem um. Muito bom. É porque deve ter pulado, né? Vamos lá, gente. Já está resolvido agora. Em primeiro lugar, tem uma sequência aqui de mais ou menos, quer ver? Deixa eu me situar. Tem uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dicas diretas a respeito do auxiliar. E antes de eu falar da dica, eu quero te dizer que auxiliar não é uma pessoa que você vai dar o título para ele de auxiliar. Vamos imaginar que o Carlos Henrique é uma pessoa que eu estou querendo colocar como líder de célula daqui a um tempo. Aí eu vou colocar ele como auxiliar. Mas eu não preciso dar o título para ele. A partir de agora, esse aqui é o auxiliar da célula. Entendeu? O título ele pode prejudicar a pessoa que está crescendo e pode prejudicar o outro. Porque, na verdade, todas as pessoas da célula são auxiliares do líder. Ele vai colocar um para fazer uma coisa, para fazer um quebra-gelo. Ele vai pedir um para cuidar do lanche. Ele vai pedir o outro para cuidar de uma outra coisa, fazer a oração final, a oração de abertura. Um vai cuidar do louvor. Então todos são auxiliares. Só que tem um ou dois ou três que está crescendo mais, que está um pouquinho mais à frente daqueles outros. Então essas pessoas que ele vai colocar para se envolver mais ativamente na célula, é o que nós vamos chamar aqui de auxiliar hoje, entendeu? Mas todos são auxiliares. Então, treine o seu auxiliar antes, olha para mim aqui, antes de cada reunião. Diga a ele tudo o que você pretende fazer, explicando o porquê do plano. Então, isso é um treinamento, isso é um curso? Não. Você vai chegar na célula 10 minutos antes, 15 minutos antes, vai sentar com ele, vai falar assim: olha, eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? Vamos fazer assim? Na semana passada eu fiz isso. Eu liguei para o Rafael e para o Evandro e falei: ó, vocês vão cuidar do lanche, né? Aí eles se viraram lá e fizeram um lanche de excelência. Liguei para o Tatão e falei: ó, você vai fazer isso. Liguei para o Flávio, mas Alessandro, vocês vão cuidar do quebra-gelo. Já está tudo planejado. Bom demais. Só que aí durante a semana, o Donai está falando que ele fez uma planilha onde a programação já está discriminada para o ano todo. Isso é muito legal. Só que é o seguinte, não pode ficar só aqui no papel, né? Aí agora é o papel do líder chamar essas pessoas no momento da célula e falar: ó, você está lembrando, né? Porque pode acontecer da pessoa esquecer de ler a escala e no dia ele não ter feito aquilo, né? A maioria sabe, mas aquele que porventura esquecer, ou mesmo não esquecendo, porque a gente precisa desse vínculo, desse relacionamento, entendeu? Então, olha para mim aqui, gente. Hoje está todo mundo disperso demais, conversando demais. Então presta atenção.
o líder, ele tem que ter esse calor de chegar para a pessoa e falar assim, ó, hoje o quebra-gelo é com você, você sabe como é que faz o quebra-gelo, deixa eu te mostrar como é que é e tal, e chama o outro, e cria essa proximidade para que a coisa seja construída dentro do relacionamento. Eu acho legal essa organização, porque para o líder já está tudo resolvido, né? Só que o relacionamento tem que continuar, porque o desafio da célula é manter o relacionamento. Então a pessoa planeja tudo antes, direitinho, aí a coisa acontece, para valer, né? Porque todo mundo participa. A segunda coisa, treino auxiliar. Depois de cada reunião, troque ideias com eles sobre o que aprenderam a respeito do que aconteceu na reunião. Outra coisa interessante é o depois, porque o antes é para acontecer, né? Só que depois você está ali tomando lanche, e aí, gostou da experiência do quebra-gelo? O que você achou de ter conduzido o louvor e tal? Que legal, foi bom que você fez, gostei da sua ideia. Esse depois, ele ajuda a firmar, porque a pessoa vai te contar a experiência dela. Não, rapaz, teve uma dificuldade para conseguir a música, do jeito que, e tal. E isso aí vai mostrando o empenho de cada pessoa. E quando a gente fala assim, treine, a ideia que a gente tem é sentar numa sala de aula, pegar uma folha, né, e falar e os alunos ouvirem. Não, é enquanto você está comendo o biscoito lá, enquanto você está tomando o chazinho, o suco, né, enquanto você está naquele momento de comunhão, você está confirmando algumas coisas com a pessoa, né, enquanto você dá atenção para outros. A ideia é você aproveitar esse momento de comunhão para fazer um fechamento. Outra coisa, em terceiro, treine o auxiliar, que é aquela pessoa que eu já disse, troque ideias com ele sobre como resolver problemas que surgem na célula. Surgiu um problema na célula, então reúne um momento antes, um momento depois da célula e fala, ó, o que nós vamos fazer em relação a essa situação? Tem uma pessoa na nossa célula que está passando fome, por exemplo. Tem uma pessoa na nossa célula que está com um problema conjugal e precisa de um acompanhamento. Tem uma pessoa na nossa célula que está com um parente no hospital ou que perdeu o emprego. São problemas que surgem no dia a dia da célula e que os líderes podem contribuir de alguma maneira, orando pela pessoa, fazendo uma visita, trazendo o caso ao pastor ou ao líder dele em algum momento para resolver, para ajudar, sugerir meios de resolver a situação. Em quarto lugar, treino auxiliar. Trace todas as estratégias de atuação na célula junto com ele. Permita que ele dê sugestões. Olha bem, isso aqui ó, que o Adonai fez, mas a Rafaela, é uma estratégia, né? Então, trace as estratégias de atuação na célula junto com ele, né? Chame as pessoas e o que nós vamos fazer para mobilizar tal coisa, né? Nós queremos orar, por exemplo, igual a Angélica lá está fazendo a oração de 3, né? Com o pessoal dela. Então ela combinou com o pessoal, está todo mundo orando, depois vai ter o momento da visitação, depois a pessoa planejou o negócio junto, todo mundo se envolve, muito mais fácil. Então, qualquer estratégia que for, junte aquele grupinho que está com você ali e põe o assunto diante deles, e aí cada um vai dar a sua ideia, vai sugerir alguma coisa, e aí a coisa vai, né, com certeza andar. Treine auxiliar, sempre que for oportuno, deixe que o seu auxiliar veja você aconselhando alguém, explique a ele depois o porquê de cada coisa. Já aconteceu muito, assim, até mesmo involuntariamente, a gente está conversando, expulsando um demônio, ou falando de Jesus para uma pessoa e tal, e ter alguém perto. Quando passa aquele momento, a pessoa vem e pergunta, pastor, mas por que foi desse jeito? E aquilo, assim que a pessoa falou e tal, como é que a gente lida com isso, com aquilo? Então esse é o momento de você mostrar por que você falou daquele jeito, por que você repreendeu daquele jeito, por que você, né? Eu percebi lá no encontro que tinha uma pessoa que estava com muita dificuldade de continuar no encontro, muita dificuldade. Aí ela voltava para o quarto, a gente ia lá e buscava, ela ia para o auditório de novo. E aí, todas as vezes que eu conversei com ela, ela voltou feliz, e no final das contas ela ficou muito feliz, me agradeceu muito e está aqui na igreja. Mas todas as vezes que eu ia, a Luciane ficava pertinho de mim, aí quando terminava ela falava assim,
Eu não tenho paciência com um negócio desse não. E aí, por que você fez assim? Por que você andou desse jeito com ela? Aí eu explicava para ela. Aí na segunda vez tinha uma outra situação que exigia. E aí, eu não tenho chamado para esse negócio não. E aí, mais uma vez explicando. E lá no final, a menina estava decidida mesmo, né, Gisele? Ela estava decidida a não participar. Aí nesse momento eu usei a autoridade de pastor, de pai, né? E aí a autoridade que eu usei foi com muito amor e com muita firmeza. Eu falei para ela o seguinte: olha, minha filha, ela estava dizendo que ela não merecia o amor de Deus, que Deus não queria dar nada para ela, que ela ia embora, ela queria ir embora dali. Aí eu fui, sentei com ela e falei assim: olha, minha filha, até agora eu te tratei com muito amor e vou continuar tratando com amor, mas eu só admito que você diga que não merece o amor de Deus e que você saia desse encontro e pule da primeira ponte que você encontrar depois que você terminar o encontro. Por isso, a partir de agora eu não vou te pedir. Eu sei que você tem revolta contra o seu pai, você tem esse trauma aí para trás para resolver. Então você nesse momento não está em condição de decidir por você. Nós não te pedimos para vir para o encontro, você veio voluntariamente, por isso você vai ter que obedecer às regras. E aí eu disse para ela: a partir de agora eu quero você lá no auditório e eu não admito mais que você saia de lá. Aí ela levantou caladinha e foi embora. Ficou lá o tempo todo. Depois daquela palestra para frente, ela ficou mais arrebatada do que tudo. Ela caía, levantava, recebia, chorava, pulava, e no final ela chorava, ria, e veio e me abraçou e falou que realmente Deus a ama muito, que ela estava muito feliz, está vindo aqui. Eu vi ela domingo na igreja, né? Estou achando que ela está muito bem. Então, queridos, aí a Luciene percebeu que dessa vez eu falei diferente das outras. Ela falou: agora que eu não sirvo mais para esse negócio mesmo. Então, assim, na verdade, por que a gente muda a maneira de falar? Por que a gente às vezes fala com tanta brandura, com tanto cuidado, e às vezes a gente pega tão pesado? Nessas horas, a pessoa que está perto de você, ela vai aprendendo a lidar com a situação, ela vai vendo várias maneiras de você fazer a mesma coisa e os resultados que vai produzindo, né? E aí ela vai crescendo junto com você. Outra coisa, e isso eu vou dizer uma coisa: não importa se o crente é velho ou novo. Às vezes a pessoa é velha de crente e não sabe lidar com situações assim, né? E aí é nessa hora que a pessoa tem que aprender. Treine o auxiliar. Quando julgar que ele está pronto, deixe que ele mesmo dirija as reuniões da célula. É outra coisa interessante: você chegar lá para não fazer nada a não ser capacitar aquela pessoa para liderar. Olha, hoje você vai dar a palavra, vai ser assim, assim, assim. Hoje eu quero você cuidando do quebra-gelo, você no som, você organizando os pedidos de oração no final. Então você está treinando as pessoas e você está lá. Parece que você não está fazendo nada, só que o que você está fazendo é colocando sua célula para funcionar. Entendeu? Porque se a célula não funcionar, ela não multiplica. Se ela não funcionar, você não multiplica a sua célula. As pessoas não crescem. E sabe o que acontece? As pessoas dentro da célula vão chegar a um ponto que elas vão estar desanimadas. Elas não vão querer mais participar da reunião, porque não acontece nada. Mas quando elas tiverem que passar 2 dias preparando um quebra-gelo, quando elas tiverem que passar 3 dias preparando uma palavra, quando elas tiverem que passar um tempo ensaiando a oração do final da célula, ou do início da célula, igual já aconteceu com a gente, né, Flávio? Lá na nossa célula, que eu pedi uma pessoa para orar no início da célula e esqueci de mandar ela orar. Você lembra disso? Aí, quando chegou no final, eu falei: então você, já que você não orou no início, você vai orar no final. Ah, não, pastor, eu gastei uma semana preparando a oração do início, a do final eu não sei não. Você entendeu? Então, assim, a pessoa vai crescer com isso. Ela vai crescendo à medida que ela vai se ocupando com essa tarefa. Outra coisa, treino auxiliar. Avalie a forma como ele dirigiu a reunião, elogie e realce os seus pontos fortes. É muito importante realçar os pontos fortes. A gente fala assim: não gostei do jeito que você fez, não.
Mas nessas horas aí, a pessoa está começando, é melhor ela saber todas as coisas boas que ela fez primeiro. Ó, foi muito bom o seu jeito, você foi corajoso, hein? Você passou vergonha, mas foi corajoso. E aí você vai elogiando a pessoa e ela vai se sentindo forte para continuar. Treino auxiliar. Durante o último mês, antes da multiplicação da célula, deixe que ele coordene todas as atividades, desde que os membros o reconheçam. Você passou um tempo ali mandando um fazer uma coisa, mandando o outro fazer a outra, mandando o outro fazer a outra parte da célula. Aí, naquele mês que a célula vai multiplicar, você vai acompanhar o seu futuro líder da célula, enquanto ele faz tudo que você faz, e você vai só acompanhá-lo. Ele vai escolher quem vai cuidar do quebra-gelo, ele vai escolher quem vai cuidar do louvor, ele vai falar quem vai orar no final, ele vai conduzir todos os momentos da célula. E aí, isso está dando credibilidade para ele diante da célula e para você também, porque agora você está vendo o seu líder realmente em condição de dar continuidade à célula. Vocês estão entendendo como é que o negócio é bem prático? É uma coisa muito simples. E eu vou repetir bastante essas dicas aqui, para que realmente a coisa entre em nós. E daqui a pouco a gente lidere célula até plantando bananeira. A gente lidere célula até de olho fechado, né? Em nome de Jesus. Outra coisa, treino auxiliar. Durante o último mês, antes da multiplicação da célula, já falei isso, né? Treino auxiliar. Sempre que for oportuno, deixe que o auxiliar veja. Eu já falei isso também? 31. Treino auxiliar. Desde que ele o observe ganhando outras pessoas para Cristo e leve-o consigo sempre que for uma visita. Você vai visitar alguém, quem você vai chamar? Aquelas pessoas que você está treinando. É claro que talvez nem todas podem ir, mas você pode chamar alguém, né? Ou acontece o contrário. Por exemplo, o Flávio, mas o Tatão, uma vez, eles me chamaram para falar de Jesus para um parente deles. E eles ficaram lá observando, às vezes comentavam uma coisa e outra, ficaram observando. E aí, quando terminou, a gente bateu um papinho, depois a gente bateu outro papinho, e eles perguntando: e aí, como é que coisa, né? Não sei o quê. Você lembra disso? E é nessa hora que a pessoa vai sendo treinada, vai aprendendo. A Rosilene me levou lá na casa do Adilson, né? E eles estavam lá observando. E assim outras pessoas mais já me carregaram aí para falar de Jesus para outras pessoas. E a pessoa vai aprendendo na prática como é que aborda, como é que conversa, como é que fala e tal. E a gente aprende também com o auxiliar. Às vezes o auxiliar dá uma palavra boa naquele momento, ele dá uma dica interessante, a gente cresce junto. Outra coisa, treino auxiliar. Esse é o penúltimo treino auxiliar. Realizem juntos um jejum ou uma vigília de oração. Ore para valer, desde que ele o veja orando. Você sabe que a vida cristã é totalmente prática. Concorda comigo? A vida cristã é prática. Ela não tem teoria. Você chegar para a pessoa e falar assim: olha, Gisele, a gente vai orar hoje, né? Ou você tem que orar, você tem que ter uma vida de oração. Você dobra o joelho na sua casa, você paga um preço, viu? Aí, o que você pensa? Um conselho desse vale mais do que dobrar o joelho e orar com a pessoa? Não vale não. Vai falar: vamos orar hoje? Vamos tirar um tempinho hoje para orar? Está na semana de oração. O que você vai fazer? Pega seus auxiliares, as pessoas que você está investindo, está acreditando, fala assim: olha, vocês vão comigo para oração. Se você falar, eles vão com você para oração. Vamos escolher um horário lá para a gente orar juntos. Já imaginou se cada líder de célula chegar aqui com o seu grupo de discípulos? Que impacto que vai ser esse negócio? Concorda comigo? Por que você vai deixar, Rosilene, o Carlos Henrique em casa quando você vier aqui meia-noite orar? Você acha justo isso? Você, o líder, vir aqui orar enquanto o Carlos Henrique fica lá em casa, de perna pro ar? Hã? Você acha justo? Entendeu? Quando eu estou aqui orando, eu fico: gente, o Flávio deve estar dormindo na casa dele enquanto eu estou aqui orando. Isso não está certo, não. Não, eu oro por você. Eu oro pelo Senhor, acorda o Flávio lá na casa dele. Senhor, desperta ele. Faz ele sair daquela cama e vir aqui.
Então assim, eu penso que o evangelho é uma coisa prática. Você veio para cá orar, o que você vai fazer? Você sabe que tem um discípulo seu lá que está precisando de um milagre, está precisando de ter uma experiência com Deus, está precisando de conhecer alguma coisa, e ele vai ficar em casa enquanto você está aqui orando. Você chegar lá na semana que vem e falar: rapaz, a oração foi uma bênção. Traz ele para ele ver a bênção que foi a oração. É muito melhor, concorda comigo? A partir desse mês agora, de agosto, na última semana de agosto, todos os líderes façam isso. Tragam os auxiliares para a oração. Faça isso. Às vezes não bate, mas o que você pode fazer? Às vezes a pessoa não pode vir naquele horário, mas semana que vem. Às vezes a pessoa não pode vir no horário, um ou outro não pode, mas pode ser que tem outros que possam. E aquele que não pode, o líder garante. Então qual horário que você vai orar? Né? Meia-noite qualquer um pode, de meia-noite às 6. Você viu que sua líder não está brincando em serviço. Outra coisa, treine o auxiliar. Onde quer que você for ministrar, leve-o com você. Você vai expulsar um demônio? Quando a gente fala assim, leve-o com você, não significa que você não vai fazer mais nada sem uma pessoa do seu lado. A ideia é o seguinte: se você tiver condição de fazer isso, procure fazer isso para que a pessoa cresça ao seu lado, né? A ideia é aquela de Jesus e os discípulos, né? Onde ele ia, ele levava aquele grupo. Aí por isso que eles aprenderam a expulsar demônio, aprenderam a ganhar pessoas, aprenderam a ser cheios de Deus, porque eles estavam convivendo. Lá em Piranga, o Dorival vai para o monte, né, Dorival? Ele arrasta um monte de gente com ele para a montanha, né? É assim que funciona. E aí o povo vai mesmo, até não crente vai para o monte orar com ele. Fica sabendo que Deus está agindo lá, eles vão tudo lá para o monte. Sai capotando lá da montanha. É interessante isso. Outra coisa, o poder dos líderes está no poder de seus sonhos e na capacidade de comunicar tais sonhos. Grandes líderes estão sempre prontos para avançar. Mire a multiplicação da célula. É claro que você pode ter muitos outros sonhos, mas nós estamos falando do sonho em relação à célula. Os líderes, os maiores líderes que você já conheceu, eles se tornaram poderosos por causa da capacidade de comunicar seus sonhos. E você fica admirado de ver como as coisas acontecem quando os sonhos são compartilhados. Eu até coloquei uma frase esses dias lá no Orkut, deu até sucesso. Eu falei assim: não desista dos seus sonhos, do seu sonho. Se acabou em uma padaria, procure em outra, né? Mas não é desse sonho que eu estou falando, não. Você tem o sonho de multiplicar a célula, de ver famílias salvas, de ver milagres acontecendo. Então, comunique a sua visão e envolva a célula nessa visão, nessa paixão. Outra coisa, o líder de célula que não visita dificilmente se multiplicará. Faça uma agenda de visitação e siga-a criteriosamente e diligentemente. Isso aqui é uma cultura que a gente precisa adequar à nossa vida, né? É claro que ninguém dá conta de visitar muita gente. Eu, por exemplo, sou pastor da igreja e tem casa que eu nunca visitei. Nunca visitei. Por duas razões. Uma, porque eu não fui chamado. Porque às vezes você está atendendo necessidades, aí uma pessoa te liga no meio do dia, você vai lá e atende. Eu já fiz isso inúmeras vezes. Entendeu? Mas se você parar num dia assim, deixa eu ver, gente, qual casa que eu vou? Tem tantas para ir que você fica perdido. Você não vai em nenhuma. E às vezes você escolhe uma para ir e justamente no dia que você vai, não tem ninguém lá. De noite, eu não tenho nenhuma noite disponível. Se eu for em alguma casa à noite, eu tenho que matar algum compromisso da igreja durante a noite. Então, é praticamente impossível para um pastor visitar todas as ovelhas dele, assim, com certa frequência. Mas a célula já não é difícil. Já não é difícil. Por quê? Porque você está convivendo com as pessoas ali, aí você fica sabendo quem fez aniversário, você fica sabendo quem está doente, você fica sabendo quem está com problema conjugal. E para o líder de célula é a mesma coisa. E eu estou aqui nos tempos de folga que eu tenho, durante o dia, durante a semana, quando uma pessoa me liga, teve um dia desse que a irmã Tereza me ligou, né, irmã Tereza, no meio do dia, falou: pastor, tem uma irmã aí que está precisando demais falar com você, o telefone dela é esse. Liguei para a irmã na mesma hora, era a mãe do Igor, né? Aí liguei, ela me falou do Igor, eu fui lá na casa dele. Eu estava vindo aqui, passei, fui lá na casa dele, aí o Igor já está aqui no Tadel. Converteu,
foi para o encontro, né? Mas eu não consigo fazer isso com todo mundo ao mesmo tempo. Imagina se 200 telefones me ligar ao mesmo tempo. Como é que eu vou atender 200 necessidades, né? Então, cada líder de célula dá conta de 2, 3, 5 pessoas. Então, para um líder de célula, dentro de um mês, visitar 2 casas, 3 casas, não é demais, não. Ou se ele não pode, ele fala assim, olha, estou precisando que você chama aqueles discípulos mais próximos, estou precisando que você me ajude a visitar fulano, fulano e fulano, né? E eu vou visitar fulano e fulano. Aí só vocês 3 ou 4 já visitaram não sei quantas pessoas, né? Sim ou não? Muito bom. O bom líder de célula visita, aconselha e ora pelo rebanho doente. O líder que se vê como um pastor terá muitas ovelhas que se multiplicarão. O modelo de pastor que Deus tem para nós é esse modelo de Jesus, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, né? Nós temos um desafio, queridos. E quando eu falo nós, agora eu falo daqui para lá, de sempre voltarmos à origem e aprendermos com o sumo pastor, né, que deixa 99 por causa de uma. Às vezes a gente deixa uma por causa de 99, né? Ah, já tem 99? Essa aí é só uma. Só que o Jesus é o contrário, ele deixa 99 por causa de uma. Sabe por quê? Eu vou te falar. Por 2 razões. Porque quem tem 99, quem já tem as 99, não tem que ficar preocupado com ela, porque elas já estão ali, né? Agora, quando sai uma do seu aprisco, sabe o que acontece? Significa o seguinte: primeiro, que se ela saiu é porque tem como sair, certo? E onde saiu uma, sai 100. Onde sai uma, sai 100. Se você não tampar o buraquinho por onde saiu uma das 100, você pode ter certeza que daqui a pouco você está com 40, depois com 30, depois com 17. É assim que funciona. Quer observar uma coisa? Lá na sua casa tem uma torneira que fica assim, ó. Aí você fala assim, gente, isso aqui é só uma gotinha. Aí você coloca um balde de 200 litros lá e deixa lá de noite, pra você ver o que aquela gotinha vai fazer durante uma noite inteira. Então, Deus é tão interessante que Ele não coloca o seu foco na multidão. Ele coloca o seu foco no indivíduo. Porque Ele sabe o seguinte: se você se importar com um, você vai ter muitos. Agora, se você se importar com muitos, você não vai ter nenhum. Porque todas as pessoas que estão aqui na igreja até hoje, ou elas estão aqui porque eu dei uma atenção para ela, ou porque alguém deu alguma atenção para elas. Você entendeu? Se ela tivesse chegado aqui e ficado assim alheia, espalhada por aí, sem ninguém dar nenhum amor para ela, elas estariam aqui? De jeito nenhum. Então assim, Deus quer que o foco da gente seja em um, não em 99. Porque 99 é só o acúmulo de indivíduos que são tratados individualmente. A preocupação de Deus é essa. Vocês estão entendendo? Outra coisa. Acabando. Líderes de células eficazes procuram conhecer cada pessoa que entra na sua célula. Ele dá atenção a todos, indistintamente, e não se limita a um pequeno grupo. Às vezes, queridos, termina a célula ali, tem aquele grupo mais próximo da gente que cerca a gente. Aí você não consegue nem cumprimentar um visitante, porque o visitante não vai te cercar. Ele vai ficar lá na dele e vai embora. Ele vai arrumar um jeitinho de ir embora, porque ele já não está muito ambientado ali. Então é importante todos os mais fixos da célula saberem que se tiver um visitante, a atenção tem que ser dada ao visitante. E não, na verdade até que na igreja tem que ser assim. Se tem uma pessoa de fora aqui, sozinha, e um monte de gente que já está vinculada, conversando, batendo papo, aquela pessoa de fora não vai voltar aqui nunca mais. Então o que a gente tem que fazer? Ou trazer a pessoa para dentro do grupo, ou espalhar o grupo e cada um dar atenção a um grupo individualmente. Porque esse é o momento de você dar atenção à pessoa. Outra coisa, não pense 2 vezes para copiar outras estratégias que funcionam. Os melhores líderes são os melhores tomadores de nota, os melhores perguntadores.
os que são mais curiosos e os que têm mais fome. Preste atenção numa coisa. Se alguma célula está fazendo algo que vai dar certo, e deu certo, e você ficou sabendo que deu certo, por que você não vai... Às vezes a pessoa fala, eu não vou fazer isso não, porque foi a Angélica que fez, eu não gosto da Angélica. Pode acontecer isso? O pastor Robson, por exemplo, está organizando um evento de colheita para as células dele, né? Eu não vou fazer isso não, foi ideia do pastor Robson, né? Nada disso, a gente vai aprender uns com os outros, sabe? E eu estou me organizando aqui para que no Tadel a gente tenha uma oportunidade para o líder contar o que ele fez lá que deu muito certo, para que todo mundo aprenda com ele naquele momento, né? Ou o desafio que ele tá lidando lá e os resultados que ele está tendo. Então, queridos, copie os modelos que você está vendo. Se está funcionando a estratégia, use essa estratégia. Os melhores líderes são os tomadores de nota. Então você vem com um papelzinho, vem com a caneta, risca sua Bíblia, risca sua folha, anota as ideias que você puder ter, porque líder que cresce é aquele líder que anota, que escreve, que reescreve, que aprende. São os melhores perguntadores, né? Terminou aqui o Tadel, o que você vai fazer? Você vai perguntar para mim, você vai perguntar para o seu líder, você vai perguntar para o pastor Robson, você vai mandar e-mail para perguntar, você quer entender melhor as coisas. São os mais curiosos, aqueles que destrincham mesmo o negócio, e são aqueles que têm fome. Eu tenho visto esses dias eu vim de Juiz de Fora com a irmã Angélica, e eu falei que a irmã Angélica está com a crise de Raquel. Conhece a crise de Raquel? Raquel chegou para Isaac e falou assim, dá-me filhos, senão morrerei. A crise de Raquel. Ela chegou para Isaac, para Raquel é a de Jacó. Não, a de Isaac é a Rebeca. Mas foi Raquel que falou isso, não? Foi Raquel. Foi a Raquel. Ela disse, Ela chama o seu marido e fala, dai-me filhos, senão eu morrerei, né? E a Angélica está lá. Ela tem que fazer alguma coisa. Nós estamos orando, nós estamos jejuando, tem que ganhar. Essa crise vai dar resultado. Vai dar resultado. Qualquer pessoa que começa a querer alguma coisa para Deus e começa a tentar entender, começa a buscar, perguntar, falar, vai dar resultado. A irmã Tereza também. Um dia desses nós quase saímos no tapa ali na porta, não foi, irmã Tereza? Né? E aí... E ela, não, por que ninguém manda ninguém para mim, não sei o que. E a mulher lá perto olhando, né? Aí, de repente, eu chamei a mulher e falei, tá vendo como é que a gente briga pelas pessoas aqui, ó? Sem cuidado a senhora não vai ficar não, porque aqui a gente sai até no tapa por causa das pessoas. Não foi assim, irmã Tereza? E aí já começou a célula lá, ó. Já começou a célula, ela estava indignada porque a célula dela não tinha começado ainda. Já começou. Quando o negócio vira uma briga, acontece, né? E aí, olha só, as pessoas aprendem fazendo. Por isso, envolva todos os membros da célula nas atividades do grupo. E aí termina, parece que eu pulei um, né? 37? Olha só, no 37, vai falando aí pra mim. Líderes de células eficazes procuram conhecer cada pessoa. Esse eu falei, né? Qual outro? O verdadeiro líder de célula tem um coração de pastor. Ele não desiste das ovelhas que abandonaram o grupo. O segredo da multiplicação é fechar a porta de trás. Diga comigo um negócio assim, ó. O segredo da multiplicação é fechar a porta de trás. Sabe qual é a porta de trás, gente? É aquela portinha que você não dá importância para ela, e a porta da frente é a porta grande, vai entrando e vai saindo de pouco em pouco. Então eu aprendi durante muitos anos que a gente tem que fechar a porta de trás. Só que eu aprendi com o pastor Eibe que fechar não basta.
Você tem que pregar ela todinha, depois tem que soldar ela, depois tem que fazer uma parede de concreto nela e lacrar ela completamente para ela desaparecer. Você tem que eliminar a porta de trás. Não pode ter porta de trás. Entenderam? E esse fechar a porta é realmente não admitir com amor, não admitir com amor que as pessoas desistam. Não admitir. Esses dias eu estava 7 horas da manhã na padaria comprando pão, encontrei uma pessoa da nossa célula que estava sumida. Aí eu chamei ela lá e comecei a bater um papo com ela e tal, e falei assim: olha, você não pode sumir da célula, Deus está fazendo tantas coisas na sua vida. E comecei a falar com ela e tal, e eu via que os olhinhos dela até brilhavam, né? E falei umas coisas para ela e ela foi embora. Depois eu fiquei sabendo, não sei se foi o Flávio ou se foi uma outra pessoa que encontrou com ela e também falou a mesma coisa. Depois eu fiquei sabendo que uma outra pessoa tinha encontrado e falado a mesma coisa. Sabe o que aconteceu? Voltou para a célula. Está na célula. Entendeu? Agora, você imagina se ninguém fala nada, né? Se ninguém está nem aí para a pessoa. Você entende? Então, queridos, a gente não pode desistir, não. Tem que acabar com essa porta dos fundos. De aflição, de aperto, de dor, aprenda também a viver a fé que fala. Qual é o próximo aí? Sua boca, meu querido, 39, olha só. Se você for fiel em cuidar bem das ovelhas que Deus lhe deu, Ele com certeza confiará muitas outras em suas mãos. Eu te pergunto aqui, quantos querem chegar no céu com milhares de pessoas que você alcançou para Jesus? Só para eu saber. Amém. Então, Deus não vai te dar milhares de pessoas. Deus vai te dar uma a uma. E sabe, essa uma vai trazer outra, que vai trazer outra, que vai trazer outra. E quando você assustar, já são milhares. É assim que as pessoas ficam milionárias, né? Elas dão valor a pequenos valores e aí o dinheiro vai aumentando. Com o reino de Deus é a mesma coisa. Você não fica pensando que vai ter uma fortuna de almas. Você tem que começar com cada uma. Cada uma. Individualmente, e aí vai multiplicando. Eu contei para vocês aqui um tempo atrás de um missionário, de um evangelista americano que pregou durante anos e o ministério dele foi completamente frustrado. E aí ele fez um congresso, uma cruzada no México, que foi o sepultamento do ministério dele. Ele deu uma meia dúzia de pessoas lá na multidão, ele chamou, uma pessoa aceitou Jesus. Ele falou: Deus não me chamou para esse negócio. E aí foi embora para os Estados Unidos. Ele tinha um sítio, ficou lá, ele ficava na cadeira de balanço lá. Desistiu, nunca mais ele pregou na vida. Quando ele estava bem velho, foi visitar uma pessoa na casa dele. E essa pessoa se apresentou e tal. E aí ele falou assim: o senhor tem ouvido as notícias aí da evangelização mundial e tal? E ele disse: tenho ouvido falar. Você já ouviu falar do fulano e tal? Eu falei: já ouvi, um homem muito usado por Deus, tem ganhado milhares de pessoas para Cristo e tal. E ele falou: pois é, interessante. E aí ele falou assim: eu já fui evangelista. E o rapaz: mas por que o senhor desistiu? Eu nunca tive êxito não, meu trabalho sempre foi muito fraquinho. E aí ele falou assim: mas o senhor pensa que nunca teve? Penso que nunca tive. Então, mas e o senhor sabia que esse evangelista que está ganhando multidões aí no mundo, foi o senhor que ganhou ele para Jesus? Ele falou: não sabia não. Ele falou: pois é, aquele dia que o senhor pregou lá no México, que só um se converteu, foi esse evangelista. E sabia que esse evangelista sou eu? E ele se apresentou. E aí o homem quase caiu de costa, porque realmente a gente acha que o sucesso está na multidão, mas o sucesso está em cada pessoa que Deus te permite ganhar. Porque entenda o seguinte: se você ganhou um para Jesus, significa que quem ganha um pode ganhar milhares. É só cuidar bem desse um, que Deus dá mais um e dá mais outro. Eu lembro que quando a gente começou o ministério aqui, a gente quebrou tanta cabeça, a gente perdia mais do que ganhava. E Deus, mas por que a gente está perdendo tanto? Deus estava ensinando a gente como cuidar, como treinar a liderança, como amar as pessoas. E é isso que Deus quer ensinar para cada um das pessoas aqui que Deus está levantando. Qual é o próximo? 40? Não se preocupe em primeiro lugar com a reunião da célula, antes priorize as ovelhas, alimente-as e proteja-as, e a sua célula crescerá saudável e fecunda.
Sabe por quê? Entre uma célula e outra tem 7 dias, ou 6 pelo menos. E nesse período o diabo lança semente na cabeça da pessoa, o diabo tenta destruir essa pessoa, então você tem que dar atenção a ela. Você liga para ela liga para você, você encontra com ela na rua, dá uma consolidada, você está passando na rua, dá um abraço nessa pessoa, né? E aí vai. Qual é o próximo, Flávio? Qual é o próximo? 41. O bom líder de célula não é um mestre, um profeta ou um grande pregador. Um bom líder é aquele que é expert na arte de relacionar-se com pessoas. Quem disse isso foi o Ralph Nader. Então, na verdade, ninguém vai ganhar muitas almas porque ele é um excelente pregador. Você acha que alguém vai numa célula para ver um excelente pregador? Ele vai na célula porque você convidou ele, porque você está orando, porque você está jejuando por ele. É só por isso. Você está amando, dando importância à pessoa, aí ele vai lá. Agora, você já viu alguém falar assim, não, vou lá na célula da Angélica porque ela é a melhor pregadora da CB Paz? Você acha que alguém vai falar isso? Não vai mesmo, não vai. Nem se for o Billy Graham que estiver dando célula, alguém vai falar, vou lá, um ímpio vai falar, vou lá na célula do Billy Graham. Que nada, ele nem sabe quem é Billy Graham, né? Então as pessoas vão por causa do relacionamento, por causa do que elas estão vendo no dia a dia lá no seu trabalho. Qual é o próximo? 42, estou acabando. Se você, como líder de célula, faz do desenvolvimento da liderança o seu alvo supremo, você estará a caminho de uma multiplicação bem sucedida da célula. Eu vou dar um exemplo para você aqui, só para você ver que o que a gente está falando não é mentira. Tem quanto tempo que nós começamos o Tadel? Quem sabe? Hã? Não tem 3 meses. Não deve ter 3 meses não, tem? Que 1 ano só. Tem uns 4, 5 meses. Eu vou ver Hã? Foi em março que nós começamos, não é não? Tadel começou fevereiro então. Vamos que seja em fevereiro, 5 meses. 5 meses, desde que começamos, nós tínhamos a minha célula, a célula do Marcelo, Pastor Robson, só, né? Qual? E a da Adriana, só. Não, mais ou menos. A sua também não tinha não. A da senhora já tinha? Então tinha umas 5, 6 células. Isso. Então tinha umas 5 ou 6 células. Nós começamos o discipulado, começamos o Tadel errado. A sua tinha também? A Dona Nai tinha também então, desde janeiro, né? Fevereiro também, começou junto com o Tadel praticamente. Então olha só, começamos o Tadel de forma um pouco errada. Agora que a gente está ajustando, tem um mês mais ou menos que a gente está ajustando o Tadel. E o que aconteceu? As células já triplicaram ou mais. Você entendeu? E já tem um monte de pessoas se preparando para ser líder de célula. Então, gente, o treinamento aqui no Tadel já está dando resultado. O treinamento dentro da célula vai começar a dar resultado. Porque aqui a gente te dá o como fazer, mas lá você faz. E aí a coisa acontece. Então nós estamos colocando ferramenta na sua mão. Qual é o próximo? Acabou. Então, gente, eu termino com 1 Samuel 16, 7. Só o texto que eu vou ler. Diz assim, ó: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Quando Samuel saiu para ungir Davi, rei de Israel, Samuel viu externamente os melhores candidatos ao trono de Israel. 1 Samuel 16, 7. Ele viu do lado de fora os melhores candidatos. E ele falou: com certeza foi esse aí que o Senhor escolheu. E Deus falou: não, não foi não. Então foi esse. Também não foi não. Aí Deus fala com Samuel assim: olha, não atentes para o exterior.
Porque Deus não vê como vê o homem vê o exterior, o que está por fora, mas o Senhor vê o coração. Então, queridos, em primeiro lugar, Deus está preocupado com você, com o seu interior, com a sua paixão por Deus, pelo seu amor por Jesus. Ele está preocupado com a sua sede da presença de Deus, o seu desejo de crescer, de ganhar almas, de cumprir o propósito de Deus. Deus está preocupado com o seu coração, entendeu? Não faça porque a gente está mandando, não faça porque você não consegue ficar sem fazer as coisas, não faça por partidarismo, por inveja, não faça por nada, faça porque essa é a vontade de Deus. Deus está interessado no seu coração, e aí você vai ver que vai ter sucesso. As estratégias com o coração bom têm sucesso, tem êxito. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Eu quero testemunhar aqui hoje. Se eu não me engano, a minha célula é a primeira célula a trazer oferta. Viu? Estou dando exemplo. A senhora já tem também, né? Só não trouxe. Então eu já estou começando a dar o exemplo, porque a gente não pode ensinar sem falar. Eu já estava com vergonha do Dorival, que toda semana a igreja de Ipiranga, todas as células, todas as células ofertam, não é? Todas as seis células. Pois é, pode ser que chegue aqui 50 centavos numa célula, R$1 e pouquinho, R$1,75, mas vem. Pode ser que venha até mais um pouquinho, mas se a pessoa tem 5 centavos para dar de oferta, ela dá. Isso que me chama a atenção. Compromisso. Donai não gosta de 5 centavos de oferta, né, Donai? Mas o que importa, queridos, realmente é o compromisso de ser fiel a Deus no pouco.